Este programa tem o apoio de Rui Cunha Contabilidade. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao primeiro Jornal Diário desta semana, segunda-feira, 12 de outubro. Passamos para a análise dos dados do coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 14 mortes, um aumento de 0,67% e 1.249 novos casos, uma variação de 1,44% de Covid-19. Os dados constam no mais recente boletim epidemiológico, revelado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde. No total, desde o início da pandemia, o nosso país somou um total de 2.094 mortes e 87.913 infecções confirmadas. Até ao momento, cerca de 60% dos centros de dia de IPSS e misericórdias estão em funcionamento. Apesar das indicações da Direção-Geral da Saúde para que os centros de dia reabrissem no dia 15 de agosto, a maioria destes equipamentos reabriram em datas posteriores e cerca de 40% mantêm-se ainda encerrados. Ao Novo Canal, o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Padre Lino Maia, realçou que até ao momento já reabriram cerca de 60% destas respostas sociais. Questionado sobre as consequências que advêm destes equipamentos e respostas sociais continuarem encerradas, o Padre Lino Maia ressalvou que estes equipamentos não estão encerrados, concordando, contudo, que a solidão mata e que não é a mesma coisa estar em casa e receber visitas e poder estar no centro-dia, ter serviços de apoio, ter atividades e conviver. A Câmara de Gondomar confirma que a Escola Básica Marques Leitão abre portas esta segunda-feira. Depois do agrupamento de escolas de Valbom, em Gondomar, ter confirmado em comunicado que se encontra publicado na sua página oficial o encerramento da Escola Básica Marcos Leitão, por indicação da linha de saúde 24, que instruiu alguns funcionários do estabelecimento de ensino a ficarem em casa durante 3 dias, a Câmara de Gondomar emitiu este domingo um outro comunicado declarando que o estabelecimento abre portas esta segunda-feira. Refira-se que o agrupamento de escolas de Valbom justificava o encerramento por considerar não existirem condições mínimas de segurança que permitam o normal funcionamento das atividades letivas, garantindo que, com base na decisão da linha de saúde 24 e na impossibilidade de manter as diretrizes da DGS para o cumprimento de todo o serviço nesta época de pandemia, tinha decidido encerrar esta segunda-feira o estabelecimento de ensino. Este domingo inaugurou-se a Casa Mortuária de 2 igrejas, em Paredes. Decorreu também a sua bênção. Há coisas que não se compreendem, como é que se começa uma obra desta em 2011 e só é possível acabá-la em 2020. No nosso mandato, quando nós começarmos uma casa mortuária, é para fazer a casa mortuária do princípio ao fim, não é para deixar a obra arrastar tanto tempo. O que é certo é que neste pouco tempo que aqui estivemos, 2 igrejas foi uma freguesia para a qual nós nos viramos muito. E se houve obra que deu gosto, contribui para a finalização o mais rapidamente possível, como eu disse, foi a Casa Mortuária, porque nós temos que ter respeito por quem vai para outra vida, para quem falece, e se houve ano em que isso nos faz ainda pensar mais foi este ano, porque realmente muitos dos nossos entes queridos foram enterrados sem um mínimo de acompanhamento, sem um mínimo daquele velar que faz sentido para a gente até fazer um processo de luto como deve ser. E a partir de agora, podendo fazer esse velar dos entes queridos, 2 igrejas passou a ter aqui um espaço com dignidade para o fazer. Lousada adverte para a tentativa de burla a idosos na zona norte do concelho. A Câmara de Lousada utilizou a página oficial do município
para alertar os munícipes para uma tentativa de burla às pessoas idosas por indivíduos que circulariam numa viatura branca de pequenas dimensões, alegadamente com o símbolo do município. Perante este facto, alertamos que o município de Lousada é alheio a esta situação, prevendo-se que a mesma seja uma tentativa de burla. O caso foi denunciado à Guarda Nacional Republicana de Lousada, que tomou conta da ocorrência, esclareceu a autarquia. Professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro admite que o Rio Sousa está doente e que é fundamental intervir de forma articulada e em grande escala. O especialista em ciências florestais e professor catedrático e membro do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Rui Cortes, declarou este sábado, no âmbito do colóquio Sousa, um Rio Vivo, uma iniciativa promovida pelo movimento Rio Sousa, que decorreu em Novelas, que o rio está doente e urge intervir de forma articulada no sentido de proteger e salvaguardar este recurso natural e o seu ecossistema. Além da existência da fauna exótica, o professor confirmou que existe uma erosão fluvial muito intensa, o alargamento do leito de cheia, zona temporariamente coberta pelas águas quando ocorrem situações como inundações. A Associação Desportiva de Penafiel venceu o Barranhas Sport Clube este fim de semana, a penaltis, e apurou-se para a próxima eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto. A Associação Desportiva de Penafiel bateu, este sábado, o Pavilhão Municipal Fernanda Ribeiro, em Penafiel, a formação do Barranha Sport Clube da Senhora da Hora, em encontro a contar para a primeira eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto por 4-2, nas grandes penalidades, com 6-6 no tempo regulamentar, numa partida transmitida pelo Novo Canal. Ivo Pereira, técnico da formação AD Penafiel Futsal, assumiu, no rescaldo ao encontro, que a sua equipa, apesar de alguns erros individuais, que também foram comuns à formação adversária, acabou por justificar o resultado e merecer a passagem à próxima eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto. Passamos agora para uma entrevista neste Jornal Diário com Ana Raquel Coelho, vice-presidente do CDS Paredes. Raquel, a posição do CDS de Paredes é que a água volte a ser dos paredenses, portanto, volte a ser um serviço público, que a Câmara tenha poder sobre isso. A vossa posição, ou o que vocês não concordam, é a forma como está o processo a ser negociado. Exatamente, Paulo, desde já obrigada por nos permitir que possamos prestar estas declarações e esclarecer os paredenses, que é esse o nosso propósito. Tal como disseste bem, nós concordamos que a concessão das águas seja remunicipalizada. Sim, não concordamos com a forma como foi feita. Dá-nos a entender que foi feita, de certa forma, abruptamente, violando eventuais acordos negociais. Repara que este é um dossiê com o qual o CDS sempre se preocupou. Desde logo, quando o Executivo Camarário tomou posse em 2008, nós pedimos uma audiência para entregar uma petição pública pedindo pela baixa do preço da água, e à época colocámos várias hipóteses de resolução do problema. Desde logo, uma delas seria um eventual resgate, ou de que forma é que poderia o serviço, a concessão das águas poderia novamente voltar ao município, à qual a resposta do Sr. Presidente da Câmara, na época, disse que isso era totalmente impensável, o resgate estava fora de hipótese, porque certamente estariam em causa valores muito avultados. Portanto, nós somos agora surpreendidos com um montante que nos é indicado de 5 milhões de euros, o resgate Bom, nas nossas contas, que certamente não serão tão profundas quanto as da empresa, que, repare-se, ainda não ouvimos, nas nossas contas este montante será substancialmente superior. Fizemos um cálculo proporcional, tendo por exemplo o que aconteceu em Mafra. Em Mafra, também com a Biowater, a Câmara Municipal de Mafra fez uma proposta de resgate por 3 milhões e acabou por pagar 21 milhões quando o contrato da concessão de água estava a 4 anos do seu termo. Portanto, nós aqui estamos a 15 anos e meio do nosso termo. Se fizesse a proporção dá um valor avultadíssimo, mas eu estimo que o valor nunca será muito inferior aos 70 milhões de euros. Qual seria a vossa proposta? Ou que acham que seguramente a empresa aceitaria?
Eu já te respondo a isso, mas eu gostaria de explicar o porquê de entendermos que o valor nunca poderá ser 25 milhões, porque o que nos propomos é fazer uma oposição construtiva, porque o Sr. Presidente da Câmara partiu de premissas erradas nos valores que ele nos adiantou, não nos explicou, não foi explicado que não considerou as taxas de atualização, que era a atualização pela inflação, que não é feita desde 2015, que era a atualização do preço da água. Deveria ter sido, por acordo, deveria ter sido feito um aumento de 10% em 2016, um aumento de 15% em 2018. Portanto, todos estes montantes, a inflação que não é atualizada desde 2015 e estes aumentos em 2016 e 2018 estão em dívida à Biowater. Portanto, a Biowater nunca aceitará, creio eu, nunca aceitará um resgate com 25 milhões de euros. O que é que nós achamos que podia ter sido feito? E pensamos que ainda seria uma terceira via que estará frustrada porque eventuais negociações neste momento devem estar frustradas, ao passo que poderia até agora haver um ambiente de negociação. Quero crer que neste momento a Biowater estará numa posição de retaliação, irá refutar tudo aquilo que o município disser e propuser. Estamos a falar de uma empresa de uma enorme dimensão, com capital estrangeiro, certamente juridicamente muito bem assessorada. Eu não duvido que daí venham providências cautelares que suspendam a deliberação da Câmara Municipal de Paredes. E se essa providência cautelar for decretada, para o ano, a concessão continua nas águas da Biowater, se bem me faço explicar, e necessariamente eles têm um faca e o queijo na mão e pumba, e aumentam o preço da água a seu belo prazer, indo buscar o prejuízo que tiveram nos últimos anos. Portanto, o que nós achamos que devia ter sido feito, efetivamente, era um acordo. A partir do momento em que o Executivo do PS entra na Câmara, deveria ter encarado este dossiê como um acordo negocial e uma saída da Biowater a longo prazo, a médio e longo prazo. Por exemplo, a 5 anos ou a 4 anos, correspondente ao primeiro mandato. Poderia ter sido feito um acordo que, por exemplo, o perímetro de atuação da Biowater seria reduzido, criava-se um serviço municipalizado de águas, no entretanto criava-se, sendo certo que o Sr. Presidente ia ter o problema das subconcessões, mas isso tem que se entender com as cooperativas e com os respectivos presidentes de junta, esse é um problema que ele vai ter que gerir. E aos poucos a Biowater ia saindo, um plano de saída a longo prazo, o que faria com que, num acordo de cavalheiros, num espírito de cooperação, que neste momento eu não acredito que exista, porque a decisão de Alexandre Almeida foi unilateral, imbuída de algum espírito de prepotência e arrogância, quero eu em crer, porque estamos no ano pré-eleitoral. Portanto, a Biowater sairia a 5 anos, 6 anos, 4 anos, a médio prazo, e o custo disso, no pressuposto que é uma negociação de cavalheiros, o custo disso seria necessariamente inferior e diluído no tempo. Porque o que eu acho que vai acontecer, o que inevitavelmente vai acontecer, é que o preço da água vai aumentar. Aliás, isso já foi anunciado pelo Sr. Presidente da Câmara, que vai aumentar em 2022, ou seja, depois das eleições. Há uma pergunta que em conferência de imprensa que eu faço ao Presidente da Câmara, ele garante que ele não aumenta, que pode manter, mas não aumenta o preço da água. O preço da água necessariamente tem que aumentar. Desde logo porque, como te disse, o preço não está atualizado de acordo com a inflação, que é cerca de 1% ao ano, desde 2015. Portanto, se fores para 2021, estamos a falar de 7%, mais ou menos, contas por alto. Depois, repara, a Biowater estaria por investir 31 milhões de euros. Portanto, esses 31 milhões de euros de investimento para que a rede de cobertura seja total tem que ser suportado de alguma forma. E se tu tens neste momento a capacidade instalada que tu tens, a rede instalada que tu tens, se neste momento só tens 50% das pessoas ligadas à rede, isto é, tu, não obstante haver incumprimento da concessionária, a rede que eles instalaram, apenas 50% das pessoas é que se ligou, ou seja, 50% das pessoas é que está a suportar o custo de água. Se não há aqui aumento da tarifa, como é que esses 31 milhões de euros de investimento vão ser pagos? Como é que vamos supor que a indemnização ficava nos 25 milhões de euros, como é que esses 25 milhões de euros vão ser pagos? Como é que, outra questão que ainda ninguém falou, como é que a rede existente vai manter o seu nível de eficiência? Eu posso dizer-te que a capacidade da rede de não perder água, isto é, a eficiência da rede em Paredes ronda cerca de 80%. Ou seja, em 100 litros de água, perdem-se 20 litros de água. E essa perda é imputada neste momento à Biowater, porque isto funciona assim. Se qualquer um dos pardenses atentar na sua fatura de água, da fatura de água, 32% é que é o montante afeto à concessionária. 45% é o montante que afeta às águas de Portugal. É o custo da água. É o valor que, neste momento, as Águas de Paredes, empresa detida pela Biowater, aliás, a empresa que a Biowater detém,
45% é o valor que a Biowater paga às águas de Portugal para distribuir as águas em Paredes. A Biowater compra as águas em alta, chama-se o serviço em alta, e distribui a água em baixa. Compra a grande volume às águas de Portugal, distribui nas nossas torneiras em Paredes. O custo que ela tem a comprar as águas de Portugal é um custo, não é lucro, certo? E dos 32% da fatura de água que qualquer paredense paga, esses 32% são afetos à... Mas desses 32%, eles acarretam com o custo da perda, o custo da eficiência da rede, que neste momento estima-se que esteja em cerca de 80%, não é mau, também não é ótimo, mas é um valor que, para ser mantido, acarreta custos de manutenção. Estou-te a falar em tubos que rebentam que têm que ser mantidos, coisas muito técnicas, é um custo diário, é um custo contínuo, é um custo inevitável. Portanto, vocês concordam que é um negócio muito mal feito desde o início, mesmo do anterior executivo? Sim, é um negócio mal feito desde o início. Porque é que o CDS que na altura não rebateu nisso quando era o antigo executivo? E só agora é que... Mas estás-me a perguntar há 4 anos atrás? Eu não posso responder porque quem estava na Comissão Política do CDS há 4 anos atrás... Eu diria que no anterior executivo houve mais inércia do que atuação, quer pelo executivo, quer pela oposição, portanto não havia uma tomada de posição. Como foi uma questão, ou não havia uma posição a tomar, como foi uma questão suscitada por todos os partidos na campanha política, foi um dossiê ao qual nós nos dedicamos e pedimos uma audiência ao Sr. Presidente da Câmara na tentativa de dar um contributo para perceber, de facto, isto é um problema que afeta todos os pardenses, que afeta o bolso de todos os pardenses, que nós achamos que teria sido melhor solucionado se houvesse um acordo de cavalheiros, que não houve, e agora temo que o que aí vem, que são ações judiciais. Mas não acho estranho, por exemplo, já passou um mês de que se tornou público esta questão da água e a Biowater ainda não se manifestou? Como te disse, até nós demoramos algum tempo a fazer contas. E as nossas contas são seguramente muito mais superficiais que as da Biowater, porque eles estão em poder, estão munidos de muito mais informação. Até nós demoramos algum tempo a chegar a algumas conclusões. O que eu acredito é que a Biowater... repara, permite-me esta comparação. Eu acho que nós estamos à espera do tsunami. Porque antes do tsunami é aquela calma que se faz sentir, aquela brisa leve que se faz sentir, e depois vem o tsunami. Nós estamos nesse preciso momento. Eu acho que a Biowater ainda não reagiu, ainda não respondeu, porque eventualmente poderá estar a pensar numa providência cautelar. Isso é feito quase que em segredo. É feito de forma que o visado não saiba. A providência era o que eu faria, com modéstia à parte, era o que eu faria. Era uma providência cautelar para suspender a deliberação da Câmara, que, a ser decretada, deixa a Biowater com todo o poder na mão. E deixa-nos a nós, mais uma vez, dependentes de uma decisão de terceiros. Neste caso, Paulo, eu preferiria sempre um bom acordo, um acordo bem negociado, mas isso pressupõe cavalheirismo e tempo, e eu preferiria sempre negociar com a Biowater. Teria sempre que pagar a Biowater, sim, mas pagar menos, pagar diluído no tempo e sair a bem, do que tentar uma ação judicial. Imagina que até o acordo que vai entre o acordo que deu, ou o resgate que o Presidente da Câmara diz, vai no valor de 22,5 milhões de euros. Imagina que até vai até 30 milhões de euros. Seria um bom acordo? Eu não acredito nisso. Na perspectiva comparativa, sim. Seria um bom acordo comparativamente à realidade que nos espera. Porque uma eventual rescisão unilateral do contrato por incumprimento, que é agora a proposta do PST, por esse motivo foi convocada a Assembleia Municipal Extraordinária, sairia muito mais cara, porque pensa na Biowater como uma entidade privada que tende a gerar lucro, cuja finalidade é gerar lucro, não vai aceitar isso de bom grado, vai discutir, tem tempo, tem dinheiro, vai discutir isso para o tribunal e ainda que se repartissem as responsabilidades por quem cumprimento de ambas as partes, quer pela parte do Executivo, quer pela parte da Biowater, imagina que ficaria aí nos 50 milhões, estamos sempre a falar em números redondos. Isso é o que o Ricardo, mas é o que o Ricardo concorda então com a posição do PSD, porque ele fala nesse valor. Não concordo. Eu não concordo. Ele fala nesse valor, ele fala que irá ser para os 50 milhões. Repara, tanto o PSD como o PS falam em valores de uma forma unilateral. Eles lançam valores, não são valores que foram negociados, não são valores que foram aceitos. Uma rescisão unilateral do contrato, inevitavelmente a Biowater iria discutir isso para tribunais.
E depois se o Tribunal decidisse repartir as responsabilidades por quem cumprimento de ambas as partes, portanto estamos a falar de uma decisão, sei lá, 5, 10, 15 anos. Uma decisão que demorará muito tempo. Ou seja, é uma questão que fica, no entretanto, é a Biowater que tem a concessão das águas, ok? E uma vez frustradas as boas relações, as eventuais boas relações que nós julgávamos existirem, porque o Sr. Presidente da Câmara continuamente nos disse que estavam em curso de negociações e que no final de cada ano, 2018, 2019, 2020, para conhecer aos pardenses os termos dessas negociações, essas negociações, esse ambiente negocial está frustrado, portanto, enfrentamos aqui a possibilidade de estar a ser discutida em tribunal uma rescisão unilateral do contrato, um resgate, seja o que for, percebes? Eu acredito sempre que a Biowater vai reagir, porque não foi feito um acordo com tempo, com consciência, com humildade. Então, a partir deste momento, a faca e o queijo está nas mãos da Biowater. Estará nas mãos da Biowater. É nisso que nós queremos crer. O programa Novo nas Freguesias foi transmitido este domingo no Novo Canal e desta vez foi conhecer a freguesia de Paredes e o que há de melhor neste território. O programa Novo nas Freguesias tem como intuito promover o melhor de cada freguesia. É com entusiasmo que hoje estamos na bonita cidade de Paredes. Paredes tem cerca de 9.900 habitantes e é sede e passos de concelho. Em 2013, agregaram-se a Castelões de Cepeda, Vitarães, Besteiros, Gondalães, Madalena, Mouris e Vila Cova de Carros, formando a freguesia de Paredes. Convidamo-lo a conhecer melhor esta cidade, as suas tradições e também o presidente da Junta de Freguesia, Artur Pereira da Silva. Vamos agora para uma curta pausa de 30 segundos. Fique desse lado. Seja bem-vindo à segunda parte deste Jornal Diário. Passamos agora para a habitual rúbrica das notícias escritas, que poderá encontrar a qualquer altura do seu dia em novonoticias.pt ou em novoncanal.pt. União Sport Clube de Paredes bateu na tarde de ontem a Associação Recreativa de São Martinho, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal Placard, realizado no estádio Comendador Abílio Ferreira de Oliveira. Os golos da equipa pardense foram marcados por Caleb e Ismael. Ao Novo Canal, Eurico Couto, técnico da União Sport Clube de Paredes, reconheceu que este foi um jogo difícil frente a um adversário que, em casa, é sempre difícil ultrapassar. Um jogo muito difícil com um adversário que em casa ao longo das últimas épocas tem tido raras derrotas, faz sempre muito boas prestações e num contexto difícil as dimensões em condições de campo dificultaram o jogo e por isso a partida foi muito disputada e de duelos constantes, mas com pouca qualidade, disse. O técnico do Paredes reconheceu que apesar das dificuldades sentidas, a sua equipa, pelo que fez, justificou o resultado. Analisamos agora a meteorologia para os próximos 3 dias desta nova semana.
As previsões para amanhã, dia 13 de outubro, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são de céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 22 graus e mínimas de 10 graus. Na quarta-feira, dia 14 de outubro, o céu continua pouco nublado, com temperaturas máximas a descer para os 19 graus e mínimas de 7 graus. Na quinta-feira, dia 15 de outubro, o céu continuará pouco nublado, com temperaturas máximas de 20 graus e mínimas de 6 graus. O Jornal Diário desta segunda-feira chega ao fim. Continua a acompanhar tudo em novumcanal.pt ou na sua rede social favorita. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma boa noite e uma boa semana. Jornal Diário. Aqui no Novum Canal. Novum Canal. Sempre novum, sempre seu.